Sport, hoje pela manhã, anunciou a contratação do atacante Marlon Douglas, jogador de 28 anos de idade, ele que estava no Paysandu, disputou nesta última temporada 48 jogos. Ele atua pelas pontas, marcando 7 gols e deu 2 assistências. O jogador, que inclusive já está na capital pernambucana, no CT. O atacante é pernambucano, de Toritama, e formado nas categorias de base do Porto. Na sequência da carreira, ele passou pelo Flamengo de Arco Verde, Central, Sport no time B, Oeste, Gil Vicente de Portugal, Guarani e também Paysandu. O Sport que negocia a contratação do lateral esquerdo Davi Gabriel, jogador de 28 anos de idade, ele que estava no Criciúma. Em 2025 ele fez 35 partidas com a camisa do América de Natal, marcando um gol e dando 6 assistências. Ele passou por clubes como Audax, Grêmio Osasco, 13, Oeste, Anápolis e São Bernardo. Outra contratação encaminhada pelo Sport, Valdir Júnior, lateral direito, estava no Atlético Goianiense, lateral direito de 25 anos, que também neste ano de 2025 atuou pelo Confiança. E mais uma contratação está encaminhada pelo Sport. É o volante Zé Gabriel, ex-Vasco da Gama e atualmente está no Portimonense de Portugal. O zagueiro Marcelo Aju está retornando ao Sport depois de uma passagem pelo Atlético. Kaique França, goleiro, deve permanecer no Sport, mas a lista para atletas que não vão ficar no Sport com contrato vinculado em 2026 e 2027 é grande. Mais de 18 atletas. Meia Lucas Lima já recebeu uma proposta de redução salarial pela comissão técnica do Sport e não aceitou a primeira proposta. Técnico Roger Silva se diz preparado para este novo desafio com o Sport. A responsabilidade é enorme, eu me sinto preparado. Eu já estive aqui por 20 anos, 19 como atleta, muitas vezes enfrentando vocês, tendo que explicar uma derrota. Muitas vezes, vocês sabem, fui capitão na equipe onde passei e daqui a pouco era nós que tínhamos que vir aqui. Eu tô preparado, assim, para isso. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar todos os jogos e quando a gente perder, eu não estou. É sobre o momento, assim. E, ponto. Se o Sport tivesse permanecido na Série A, com certeza não seria nós. Eu, nem minha comissão. Eu sou jovem. Dificilmente traria um cara que conseguiu um segundo acesso da Série C para um time da Série A. Eu teria que saltar algumas casas. Eu estou saltando uma casa da Série C para B, onde eu estava no Londrina. Então, eu acho que isso faz jus ao que eu tenho feito, assim. Tem uma frase muito boa, que é minha. Quando eu comecei como treinador, eu não fui bater na porta da minha casa, que seria Ponte Preta, né? Para pedir uma oportunidade. Eu fui lá no Atlético em São João del Rei, uma cidade pequena, uma equipe que tinha 3 meses só de campeonato mineiro. E eu costumo dizer que eu não tenho padrinho, assim, sabe? Eu poderia ligar aqui na época pro presidente, que Deus o tenha, o Bivar, que tinha um carinho por mim, pedir uma oportunidade para ser um auxiliar da casa, ser um treinador de sub-20. Eu tenho certeza que eles não falariam não para mim, assim. E eu fui fazer a minha história, cara. Fui lá quebrar a cara, fui aprender com os acertos e erros, fui entender de modelo, como eu gostaria de jogar, fui criando as minhas ideias ofensivas, desenvolvendo, assistindo jogos, ligando pro meu analista falando assim, corta esse lance pra mim do Palmeiras e Cruzeiro, 18 minutos, aconteceu uma jogada que eu quero pôr no nosso 10-0, nas nossas ideias, e assim eu fui me desenvolvendo.
eu quero agradecer todo o carinho que o torcedor tem tido por mim, assim. E saiba que vocês têm um dos seus aqui no campo. Eu saí de uma casa agora, e o Ítalo sabe do que eu tô falando, assim. Zero barulho, cara, assim, sabe? Londrina é zero barulho. É uma casa muito boa, assim, sou muito grato a eles, né? Tem o Dado que mora aqui, é o coordenador metodológico, mas nunca pegou o telefone para me pressionar, sabe? Para me falar se eu tava jogando com A ou com B. Então, era uma casa que eu tinha zero pressão, assim, né? A torcida agora deve estar chateada, mas me adorava porque o time jogava um pouco defensivo e eu fui jogar um pouco ofensivo, então aquilo para eles era o máximo, eles estavam felizes. Então, isso mostra o quanto eu queria estar aqui. Isso mostra o quão amor eu tenho a essa camisa. E eu sei que vai chegar o dia de eu vir aqui também me despedir de vocês. Isso faz parte do futebol. Eu espero, cara, realmente, que a gente quebre um pouco a mística. O Sport nos últimos anos troca 3 treinadores por ano, assim. Eu já venho, eu falei até pro Ítalo, eu venho com a corda já. Mas assim, isso precisa acabar, cara. A gente precisa acreditar um pouco nos treinadores. A gente precisa dar tempo também, assim. Aí a palavra do técnico Roger Silva, falando aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Queria repercutir com vocês aqui na reta final do programa essa questão do Lucas Lima, né, que tem um salário alto, mas nessa primeira conversa de renegociação de salário, ele não teria aceitado aí a proposta do Sport. Bem, o Sport vai passar por isso muito, né, Igor? Nessa situação de atletas caros que disputavam uma elite de um futebol brasileiro. Por exemplo, aqui, o Lucas Lima, 400 mil, gente. Aí você vai lá, não, vou cortar pela metade aqui, você quer ficar ou não? Ele sente que tem mercado na Série B, pode jogar por outro clube, que inclusive pode pagar mais que o Sport. É por aí, né, Igor? A situação do Sport, ela é complicada porque é o seguinte, o Sport ainda está tateando a real condição que ele tem de investimento. O Sport ele ainda não sabe, por quê? Até o atleta que ele não quer ficar, vou citar aqui o Sérgio Oliveira, vou citar aqui o João Silva, o Atêncio. São atletas que o Sport fez investimento, principalmente o Atêncio, né? Em parceria com a Elenco Esportes. Matheus Alexandre, tudo. O Sport fez um investimento, tá pagando ainda a contratação em definitivo desses atletas, e os que vieram livres, o Sport ainda tem contrato. O Sport ainda tem que fazer o distrato. Rescisão contratual custa caro, custa dinheiro. Então o Sport ele ainda tem que primeiro definir quem é que fica, quem é que não fica, quem é que volta de empréstimo, quem é que vai ser contratado em definitivo. O Vitor Gabriel já é uma interrogação a menos, foi embora, fica no Inter. 2 milhões a mais pro Sport investir, pagar o que deve e investir no time. Enfim, o Sport ele ainda não sabe o quanto ele tem. Sabe aquele cara que vai gastar, vai sair, mas não sabe quanto tem na conta? Se o cheque especial deixou a conta negativa, se ele tem 10, se ele tem 100, se ele tem 1.000, se ele tem 50, ele não sabe. O Sport simplesmente não sabe ainda. Por quê? Ele ainda tá tateando, ele ainda tá negociando com o Lucas Lima para diminuir salário, aí negocia com um que não quer diminuir, você vai tentar achar uma composição que seja boa para todo mundo. Tudo isso, o Sport só vai, de fato, estar ciente efetivamente de tudo em algumas semanas. Dito isso, por isso que o Sport inicialmente me parece que está investindo em contratações mais modestas, para depois, quem sabe até uma negociação de um Zé Lucas da vida, que gere 80, 90 milhões de reais para o clube, que o Sport consiga pagar o que deve, porque 2025 ainda vai assombrar o Sport em 2026, não tenha dúvida disso. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Business ou WhatsApp Web, várias pessoas da empresa... O Sport diminuir ao máximo, gere 80, 90 milhões de reais para o clube, que o Sport consiga pagar o que deve, porque 2025 ainda vai assombrar o Sport em 2026, não tenha dúvida disso. 2025 vai assombrar o Sport ano que vem. Mas pelo menos o impacto ele pode ser menor se o Sport diminuir ao máximo o prejuízo. Prejuízo vai ter. Então, por isso que o Sport está tentando diminuir ao máximo, fazer algumas recomposições orçamentárias, salariais com alguns atletas importantes, e eu considero o Lucas Lima um jogador-chave. Agora, mesmo sabendo que o Lucas Lima, na minha opinião, é um jogador-chave, o Sport só tem que pagar a ele o que o Sport tiver garantia de que vai conseguir pagar próximo ano. Esse é um grande problema, viu, João? Eu concordo com o Igor quando ele diz que o Sport não tem que gastar o que não pode, né? O Sport tem que gastar o que tem. Eu só não concordo com o Igor que o Lucas é um jogador-chave. Eu não vejo na Série B uma prioridade para um jogador da característica de Lucas Lima. Eu não vejo. Mas ele já fez uma boa Série B pelo Sport, que ele subiu naquela época.
eu não acho que o Lucas é um jogador que vale o que se paga, assim, desse nível. É um cara muito caro para entregar poucos gols e assistências. Você tá falando aí, esse ano foi fatídico pra ele, né? Talvez ele não repita uma Série B que ele fez ano passado, né? É difícil. Esse que tá acabando foi horrível, né? É que esse ano foi muito difícil pra todo mundo. Você gostou? Diante de toda a desgraça que é o Sport da Série A, porque o Sport foi uma desgraça Ele foi na Série A. menos ruim, né? Se você olha o top 5, ranking de jogadores que mais criaram chances de gol. Entendi. O Lucas Lima tá no top 5 do brasileiro. O Sport fez 17 pontos, gente. Imagina só o tanto de bagre, o tanto de miséria que jogou lá do Lucas Lima. Agora você joga com um jogador desse nível, imagine. Então, por isso, eu acho que ele é um jogador-chave, que ele fez uma Série B. Como é que é? Você tá falando top 5 do campeonato todo? No campeonato, não sei se top 5 terminou, porque o Sport perdeu tanto jogo em sequência que não fez mais gol em ninguém. Mas ele tá Mas se você bem colocar em top relação 10 ranking Ele de vai jogadores nessa que lista, participaram de lance-chave, Entendi. assistência pra gol, chance, se você procurar Participação em no gol, né? ranking, participação em gols ou Eu acho lance-chave, que é mais pré-assistência, né? pré-assistência. Porque assistência mesmo... Não teve Mas gol. se você for olhar, tem um ranking top 10, ele ficou. E eu fiquei impressionado com esse ranking, porque, gente, olha o nível dos caras que jogaram com o Lucas Lima, velho. Imagine só, você jogar, olhar pro lado, pô. Passa, Matheus Alexandre, que eu vou deixar tu na ponta pra cruzar pro cara. Aí tu dá o passo pra Matheus Alexandre. Onde é que vai sair algo produtivo daí? Ele chuta pro alto e pra fora. Onde é que Lucas Lima iria conseguir, por exemplo, dar muita assistência a Pablo e aquela velocidade toda dele no ataque? É difícil. Pra Colo Ramírez. Como é que Rapaz, você vai dar assistência pra Colo Ramírez? Igor é muito sincero, né? Igor Não, mas Isso tem- é bom, né? Eu não gosto desse arrodeio, não, de estar com palavrinha Meu bonitinha. Deus, sincero. Não, porque tem gente que fica com palavrinha bonitinha, não, porque veja bem. Veja bem, não, rapaz. O cara que é ruim é ruim. Acabou. Sério, pronto. Aí, pô, temos opiniões diferentes, eu e João. O João acha que o Lucas Lima não vale o investimento. Eu acho que vale, porque eu achei que foi decente a Série A que ele fez. Não foi boa, foi decente. Sim. Aí eu tenho que também levar o contexto do esporte. Quem iria fazer uma grande Série A além do goleiro? Porque o esporte, segundo turno, foi Mas eu já bombardeado. não via muito do Lucas Lima no Pernambucano e na Copa do Nordeste. Na Série B do ano passado foi bem. Foi, a eu Série acho B que, do ano eu acho que passado ele foi merecia. bem Eu acho que merecia. Diga, Raul, pra gente fechar aqui, o que é que você pensa sobre essa questão? Aliás, eu ia fazer outro questionamento para você, mas a gente vai ter o Domingo Esportivo aqui, vai falar muito sobre isso, né? Porque vai estar tão recente esse intervalo de tempo, as pessoas vão estar aí nas festas e tal, a gente vai comentar mais sobre esse assunto. Mas, rapidamente, você imagina, para renegociar com um cara que ganha 400 e quem ganha na faixa de 700, 800, você imagina o tipo de renegociação que nem vai ter, né? Nem diálogo tem. Vai né? ser um desafio muito grande, né? E é um discurso que o presidente tem repetido, que o Ítalo, quando assumiu, que deu a entrevista coletiva, também repetiu. O Sport não tem condição, vai precisar reduzir drasticamente. Ximenes, quando veio aqui, disse que o maior desafio, não foi? A gente perguntou isso. Qual é o maior desafio nesse início de trabalho? Não, o maior desafio é transformar uma folha de Série A numa folha de Série B. E detalhe, é uma folha de Série A que o Sport não estava conseguindo pagar. Ainda verdade. tem isso. Nem na Série A estava dando para pagar. Imagine na B ganhando menos dinheiro. Em números, torcedor que tá escutando a gente agora. Imagine você ganhando 7 mil reais por mês e desce pra 2 mil por mês. Te vira. Quem É que vai isso. aceitar isso? É isso. É saindo de 7 milhões de folha pra 2 milhões, pô. O atleta pensa, mas ele ganha muito, mas ele pensa da mesma forma. Aí alguém fala, Tem não, problema. manda o jogador embora e depois vem na justiça. O Sport é recuperação judicial. Meu Deus. Quando vier da justiça, a dívida que era 3 milhões, ela tá em 8. É complicado, é dificílima a situação. A era do Yuri, a gente vai comentar isso aqui domingo, pode ser uma das piores da história do clube, né? Eu tinha a opinião que a gestão de Arnaldo tinha sido a pior que eu tinha visto no esporte. Eu já tô mudando de opinião. Já tô mudando de opinião. Aquela saída da Copa do Nordeste que Arnaldo forçou o esporte a sair. Muita coisa não foi falada ainda. Muita coisa não foi falada de Yuri. Não, eu digo assim, da gestão de Yuri, porque Sim. até agora não houve nenhum relatório de como o clube foi encontrado, né? Que é uma promessa de campanha do ser uma Matheus, das né? Tem piores muita conta da ainda pro história esporte do clube. pagar, né? Sem dúvida. De jogador contratado, Que enfim. coisa, né? Até o começo do ano a gente achava que a gestão ela tinha falhas só no futebol, né? Mas existia esse discurso de que administrativamente era uma gestão boa, assim, pagando todo mundo em dia, as outras áreas do clube, pelo menos eu acreditava nisso. Mas esse ano começou a explodir um monte de coisa. Esse ano foi o estopim para incompetência em todas as alas, né? Porque era incompetência em algumas alas. É verdade. Aí quando o dinheiro entrou de monte no esporte, aí conseguiram mostrar o grau de incompetência em todas as alas do clube. Todas. É isso.
Meus amigos, vamos embora. Feliz ano novo aí pra vocês. Feliz ano novo, amigo. Vá com cuidado, viu? Vamos, todos Pé no nós. acelerador, mas vez outra tira o pé, uma água. Estaremos aqui na sexta-feira. Amanhã curtir a folga, né? Também. Jogador que não aceita se adequar à realidade financeira do esporte após o fracasso deste ano não merece pisar no CT. O esporte é gigante demais para ser refém de empresário ou de ego de atleta. Se o Lucas Lima não quer baixar o valor, que siga o caminho do Vitor Gabriel e vá embora agora. O leão precisa de leões, não de gatinhos de luxo. E agora eu quero ouvir você, rubro-negro de verdade. Você aceitaria o Lucas Lima no elenco, mesmo sem ele reduzir 1 centavo do salário, ou manda ele embora hoje mesmo para abrir espaço na folha? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver o fogo pegar nesse debate. Se você é rubro-negro, leonino e esportista, não pode ficar de fora da nossa trincheira. Inscreva-se agora no Bastidores do Leão. Curta esse vídeo para fortalecer a nossa voz contra o sistema e compartilhe no grupo da sua torcida. Aqui a verdade é dita na cara, com o sotaque da nossa terra e o peso da nossa história.